Fala pessoal, tudo bem? Sou o Luiz Felipe e vamos começar uma nova série aqui no canal, que é o Nome dos Clássicos. Você sabe por que todos os clássicos têm nome? Majestoso, Choque Rei, Clássico Alvinegro. Você sabe por que tem esses nomes? É isso que vamos passar aqui nessa série de vídeos. E vamos começar falando sobre um clássico que foi decisão já nesse ano, que é o Majestoso, São Paulo e Corinthians, que foi a decisão da Copinha, no qual o São Paulo se consagrou campeão. Vamos começar falando aqui deles. Se tem um clássico que sempre foi gigante, esse também é o Majestoso. Porque esse duelo entre Corinthians e São Paulo e Corinthians, se tornou um dos maiores do Brasil? Vamos contar um pouco a história desse confronto e trazer algumas curiosidades dele. O nome Majestoso foi criado pelo jornalista Tomás Mazzoni, na Gazeta Esportiva lá em 1940. Mas sabe por quê? Porque naquela época Corinthians e São Paulo já eram consideradas as duas maiores forças do futebol paulista. E os duelos já eram verdadeiros espetáculos dignos de realeza. O curioso é que, ao contrário de outros clássicos que nasceram décadas antes, o Majestoso só começou nos anos 30, porque o São Paulo ainda estava se estruturando, enquanto o Corinthians já dominava o futebol estadual e via no tricolor um desafiante à altura. O primeiro Majestoso da história foi acontecer em 25 de maio de 1930, no qual o Corinthians venceu por 2-1, mas o São Paulo não demorou para se tornar um adversário duríssimo. Nos anos de 40 e 50, os dois clubes já disputavam títulos diretamente. O São Paulo tinha um jogo mais técnico, enquanto o Corinthians sempre foi conhecido pelo futebol de raça e superação. Foi nessa época que o nome Majestoso começou a fazer sentido. Duas camisas pesadas, duas torcidas apaixonadas e um clássico digno de decisão. Se tem uma final que marcou o Majestoso, foi a de 91, Paulista de 91. O São Paulo, comandado por Tele Santana, encarou um forte time do Corinthians e venceu por 3-0. Um dos gols foi de Raí, que mais tarde se tornaria um dos maiores ídolos da história tricolor. Esse título foi o início de uma era gloriosa para o São Paulo, que logo depois conquistaria o bicampeonato da Libertadores e do Mundial. Agora vamos passar pela goleada de 6-1 em 2015. E se tem um jogo que foi inesquecível para o torcedor corintiano, foi essa partida. Na última rodada do Brasileiro, o Corinthians já era campeão e entrou em campo contra o São Paulo apenas para cumprir tabela. Mas o que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Mesmo jogando com um time misto, o Timão aplicou uma das maiores goleadas da história do clássico, em uma partida que até hoje causa pesadelos para a torcida são paulina. Agora umas estatísticas desse clássico. Foram aproximadamente 350 confrontos oficiais, com 130 vitórias corintianas e 110 são paulinas, e aproximadamente 100 empates. As maiores goleadas foram o São Paulo 6-1 em 1933 e também esse 6-1 do Corinthians em 2015. O maior artilheiro do clássico é o Teleco do Corinthians, que fez 24 gols. A rivalidade é equilibrada, mas o Corinthians leva uma ligeira vantagem nos confrontos oficiais. E algumas outras curiosidades também, né? Entre 2007 até 2015, o Corinthians ficou 8 anos sem perder para o São Paulo no Morumbi. E essa parada foi quebrada numa Libertadores de 2015, quando o São Paulo ganhou de 2-0 com gols de Luiz Fabiano e Michel Bastos. E a rivalidade chegou até o feminino. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo investiram pesado nesses últimos anos, protagonizando decisões de paulistas e brasileiro também. A primeira final entre os dois clubes foi em 1957, quando o tricolor venceu e levantou a taça do Campeonato Paulista em 1957. E aí, torcedor, qual foi o Majestoso mais marcante para você? Tem alguma história desse clássico que a gente não contou aqui no canal? Comenta aqui embaixo e já se inscreve no nosso canal para mais vídeos sobre o futebol paulista. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.